Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas ao vivo. Na segunda lição do nosso primeiro volume, ali na nossa coleção de artes liberais, eu falo sobre alguns dos motivos que levam as pessoas a buscarem, hoje em dia, mais do que nunca, talvez, uma educação fora dos meios convencionais, não é? Talvez mais do que nunca, porque se a gente pensa na antiguidade, a pessoa procurava ali um professor que o instruísse, não é? Por exemplo, ninguém achou estranho, pelo menos não era estranho, que nosso Senhor Jesus Cristo andasse por aí com um monte de gente atrás e tal, ao redor, ouvindo falar e tudo isso, porque era assim que funcionava a educação, né? As pessoas viviam ali junto de um professor que o instruía, não é? Depois começam, antes mesmo ainda de Nosso Senhor, mas começam a ter escolas, começam a ter instituições, né? O próprio Platão e Aristóteles, eles têm já um espaço físico onde as aulas são dadas, né? Inclusive o nome academia da escola de Platão é simplesmente o nome do local, Liceu também, não é? Ou Stoa. Stoa é a escola, né? Daí vem estoicismo, é a escola que fica perto do portão da cidade, Stoa, portão em grego, certo? Mas enfim, depois começam a existir instituições, e não só professores, né, que levam adiante os ensinamentos do professor que fundou aquela escola e tudo isso. E isso vai acontecendo ao longo do tempo, e hoje em dia parece que existe mais do que nunca uma insatisfação geral com as instituições e com o ensino regular das coisas, que é bastante difícil de ser entendido por pessoal de gerações anteriores, a minha, pelo menos, assim, a minha avó, ela não vai entender muito por que as pessoas estão querendo se educar fora das instituições, não é? Ela teve uma boa educação e tal, é uma pessoa culta e não acha que fora das instituições se possa ter uma educação muito, né, que seja lá grandes coisas, né? Mas existem sim motivos. E hoje eu quis trazer aqui, para falar desses motivos, um texto do Alan Bloom, que é um professor de ciência política americano e que escreveu esse livro, do qual eu tirei esse capítulo, que é o segundo, chamado Declínio da Cultura Ocidental. E esse capítulo ele trata sobre a leitura, certo? É mais ou menos assim, são só impressões que ele tem diante dos seus alunos. Ele está falando assim de alunos ali dos anos 70, 80. A relação com esses alunos é o que deu origem a esse texto, certo? Ele não tem grandes, não faz citações de onde ele tira essas ideias. É um texto muito limpo, sem grandes dificuldades de leitura. E para essa aula eu gostaria simplesmente de ler o texto e comentar algumas coisas, não é? Não é o texto assim que eu diga, aqui está toda a explicação do porquê que as coisas são assim, ou uma opinião totalmente abalizada e com a qual eu concorde em todos os aspectos, até porque esse texto ele não é muito passível de grandes opiniões assim. É simplesmente impressões, certo? E quando nós lemos um texto, uma das primeiras coisas que nós temos que ver é se trata de uma tese, de um argumento concreto, se qual é a finalidade desse texto, certo? Mas ele, a partir dessas impressões, ele tira algumas conclusões, e é sobre justamente isso que nós vamos ver. E para a próxima aula nós faremos a mesma coisa, leremos o capítulo que se segue a esse do mesmo livro, do Alan Bloom, e aí que trata da música. E esse aqui trata dos livros, certo? E por quê? Na aula passada nós falamos em aprender latim e cantar num coral, não é? Esse capítulo aqui fala mais ou menos desse primeiro conselho, que é aprender latim. E é óbvio que nós aprendemos latim para ler livros. E na próxima, então, vamos falar desse segundo, que é cantar num coral. Os livros, então, é o título do capítulo.
tenho indagado a mim mesmo se o contato com os grandes textos desde a primeira infância não constitui um pré-requisito para que nos interessemos por eles a vida inteira e pela literatura importante, embora de menor alcance. É bem possível que os anseios do espírito, a intolerável exaltação deste sob a coerção do condicional e do limitado, reclamem estímulo no início. Em todo caso, seja por que motivo for, os estudantes perderam o hábito e o gosto pela leitura. Não foram ensinados a ler, nem esperam deleitar-se ou melhorar lendo. São autênticos em comparação com as gerações universitárias que os precederam de perto, pois abrigam reduzidas pretensões culturais e não fazem hipócritas rapapés rituais à alta cultura. Enfim, não é? Só que eu acho a palavra que não dá para entender. Rapapé é uma... eu tive que olhar no dicionário, né? Mas é uma certa reverência, assim, aproximar-se de alguém arrastando os pés, assim, humildemente, fazendo uma reverência. E o que ele diz é que esses estudantes dos quais ele fala, e eu acho que todos nós, da minha geração, um pouco mais velhos e com certeza os mais novos, vivem essa mesma coisa aqui, que nos Estados Unidos pelo menos já se vivia há mais tempo, eu acho, do que aqui, não é? Está falando dos Estados Unidos e nós nunca podemos comparar a realidade dos Estados Unidos com a nossa, por mais que ela seja mais próxima da nossa do que a realidade da Europa, por exemplo, não é? Em todos os aspectos, em termos de pela semelhança histórica que nós temos, né? Mas ele vai falando então que realmente não existe esse rapapé à alta cultura, não existe essa reverência à cultura. Os estudantes se consideram autênticos e não precisam, não é? São autossuficientes. Ser autêntico nesse sentido, em inglês estaria authentic, nesse sentido de ser autossuficiente, né? Carrega essa carga semântica também a palavra autêntico, e não acham que vão melhorar, não é? Ou mesmo deleitar-se com a leitura de livro algum, não é? Mas ele começa aqui perguntando, né, se o contato com grandes textos desde a primeira infância não seria um pré-requisito para que isso acontecesse, né? Mas a gente vê, não é, essa autenticidade, essa autossuficiência em todos nós, não é? Diante de livros. Se não em todos nós, mas conhecemos com certeza muita gente que se considera autossuficiente e que não precisa aprender aí de histórias antigas, seja lá o que for, né? Muito menos com literatura de imaginação, né? Quando reparei pela primeira vez no declínio da leitura no final da década de 60, passei a perguntar às minhas enormes turmas dos anos preliminares e a grupos de alunos mais novos que livros contavam realmente para eles. Contavam, tradução problema, eram importantes, né? A maioria ficava em silêncio, embaraçada com a pergunta. Para eles, era estranha a noção de livros como companheiros. O juiz Black, com seu esfrangalhado exemplar da Constituição sempre no bolso, não é um exemplo que lhe sirva para muito. Às vezes, um aluno respondia: a Bíblia. Aprendeu a conhecê-la em casa, mas na universidade não continua a fazer estudos bíblicos. É sempre uma garota a mencionar The Fountainhead, A Nascente de Ayn Rand, livro de discutível qualidade literária, que com sua agressividade subnitiana incita jovens um tanto excêntricos a adotar um novo estilo de vida. Alguns rapazes mencionam obras recentes que os impressionaram e defendem sua própria autointerpretação, como O Apanhador no Campo de Centeios, de Salinger. A resposta deles costuma ser das mais espontâneas e demonstra a necessidade de ajuda na autointerpretação, mas é uma resposta inculta e os professores deveriam aproveitar a necessidade
que ela exprime para mostrar aos alunos que os bons autores podem lhes ser benéficos. Depois dessas aulas, sou procurado por um ou dois alunos interessados em deixar claro que na realidade se deixam influenciar por livros, mas não só por um, mas por vários, e citam uma lista de clássicos que devem ter visto de passagem na escola secundária. Bom, então aqui essa simplesmente narração que ele faz, não é? Chegar num primeiro dia de aula, numa turma de universitários, e perguntar quais livros são importantes para aqueles alunos que estão ali, não é, ingressando, recém-ingressados na universidade. E ele percebe que, bom, simplesmente o pessoal está em choque, não é? Como assim? Porque haveria de haver livros importantes, não é? E aí alguém cita a Bíblia, normalmente vai ser alguém que venha de uma família mais tradicional, tipicamente americana, não é? E que ouve falar muito da Bíblia como fundamento da moralidade e da própria cosmovisão da realidade que aquela família ali vive, não é? Mas ao mesmo tempo que ele já diz, não é? Bom, mas essa pessoa na universidade já deixa tudo aquilo, né? Afinal, ela não está na universidade para continuar aquela educação que ela recebeu em casa. Normalmente é isso que se pensa, né? Não, agora na universidade eu que vi meus pais falando de Bíblia a vida inteira, eu não vou chegar agora na universidade, vou continuar estudando essas coisas, eu quero ver coisas novas, não é? É uma atitude não justificável, mas que nós conseguimos entender, não é? Aí outros, assim, vamos citar Ayn Rand, por ser um livro famoso aqui nessa época, né? Com essa agressividade subnietzschiana, não é? Então, ainda para ser Nietzsche, a Ayn Rand ainda precisa trabalhar um pouco mais por propor, né, uma coisa que é bastante nova em termos de estilo de vida. E o pessoal cita livros famosos e cuja história até pode ser bastante interessante, e na verdade o Apanhador no Campo de Centeio do Salinger é bem interessante, é um grande livro, mas preciso de ajuda na interpretação, não é? E aqui ele já já puxa a orelha dos professores, que diz que devem se usar pelo menos se existe um livro na vida desses estudantes, que seja a partir daí que se comece a moldar alguma coisa, não é? E além disso existem outros alunos que citam aqueles livros, assim como o que faz, né? Eu acho que aqui no Brasil o pessoal acabaria por citar alguma coisa como talvez George Orwell, né, Revolução dos Bichos, ou 1984, que talvez tenham lido por um lado, certo? Ou por outro citariam alguma coisa da literatura brasileira e tal, né? Mas vejo que são alunos que vão depois da aula falar com ele, assim, por terem vergonha ali de expressar diante dos colegas quais seriam as suas opiniões, né? Imaginemos esses jovens caminhando pelo Louvre ou pela Galeria degli Uffizi, e logo lhes compreenderemos o estado de espírito. Tá? Então aqui ele nos põe nessa cena, né? Pega esse cara que não sabe citar nenhum livro que lhe seja importante, e aí põe em dois dos grandes museus do mundo, certo? Do Louvre, em Paris, e Galeria degli Uffizi é o maior museu, eu acho, que tem em Florença. E vamos ver o que acontece com um sujeito que não tem nenhum livro a ser citado. Com sua inocência das histórias da antiguidade bíblica, grega e romana, Rafael, Leonardo, Michelangelo, Rembrandt e todos os outros nada lhes dirão. Tudo o que eles veem são cores e formas, arte moderna. Em resumo, a exemplo de quase tudo em sua vida espiritual, as pinturas e as estátuas são abstratas. Não é? Então é o sujeito ali, ele vê o nascimento da Vênus tá.
legal, né? Ele não sabe, ele pode até ler o título, Nascimento de Vênus, mas ele não conhece o mito, não, muito menos, né, o que está ali acompanhando naquela pintura e tal, o fato de haver água, de haver uma concha e nada disso, né? Ou o sujeito vê lá qualquer outra pintura que se remeta. No máximo ele vai reconhecer alguma cena, talvez, cristã, certo? Porque, enfim, não é? Tem alguma coisa na mídia e tudo isso. Mas, fora isso, é muito difícil que alguma coisa da arte, da Renascença aqui, como os exemplos que ele dá, faça sentido para essas pessoas. Então, estão ali no museu e tudo é que nem arte abstrata, entre ver aquilo e ver um borrão qualquer. Na verdade, não o sujeito, né, que for minimamente inteligente, ele pelo menos vai dar valor à técnica do artista, certo? Só isso. Ele pega ali, vê um quadro do Rafael e vê depois alguma coisa aí expressionista e ele vai dizer, esse é melhor, eu gosto mais desse do que daquele, porque esse aqui sabe pintar melhor e tal. Ele pelo menos desenha pessoas com cabeças, corpo e membro, não é? Isso já faz um pouco mais de sentido, mas não aproveita quase nada, certo? Ora, seja qual for a moderna opinião, aqueles artistas contaram com o imediato reconhecimento de seus contemporâneos e, o que é mais, impressionaram profundamente aqueles que contemplavam suas obras, sem terem tal significado nem representarem algo de essencial para o observador, como objeto moral, político e religioso, as obras perdem razão de ser. Então, assim, a tal de arte pela arte e tal, a arte desencarnada da sua própria tradição realmente perde quase toda a sua razão de ser, né? A gente só vai dar opinião pela primeira impressão que nós temos de cada coisa, né? Não é só a tradição que se perde quando a voz da civilização, elaborada durante milênios, se cala dessa forma. É o próprio ser que se desfaz para além do horizonte em mutação. Uma das coisas mais agradáveis que já aconteceram na minha vida de professor foi receber um cartão postal de um excelente aluno em visita à Itália, nos seguintes termos: o senhor não é professor de filosofia política, mas agente de viagens. Nada poderia ter expressado melhor a minha intenção como educador, já que ele julgava que eu o preparara para ver. Bem, isso aí realmente, independente da disciplina que alguém lecione, certo? E quem já lecionou em escolas pode confirmar isso, né? Mas alguém que faz uma viagem, por exemplo, à Itália, certo? E realmente consegue ligar aquilo que ele está vendo com aquilo que ele aprendeu na escola, já é uma grande vitória para um professor hoje em dia, certo? E o bom seria que o aluno tivesse a motivação de ir para a Itália porque assistiu às aulas e gostaria de ver tudo aquilo ao vivo, não é? Mas não é o que acontece. Normalmente o sujeito vai para a Itália por qualquer outro motivo, mas às vezes acaba existindo essa conversão aqui, não é, do sujeito, olha, né, realmente agora tudo passa a fazer um pouco mais de sentido, não é? Se ele não tivesse tido aqui o Alan Bloom como professor, talvez ele teria passado por ali para dizer que passou, né? Eu fui no Museu do Vaticano, é aquele pessoal que tira fotos das coisas porque acha bonito, e é legítimo achar bonito, certo? O sujeito vai ver uma ruína, vê a ruína do Partenon e tira foto e diz, esse é o Partenon, é famoso, é bonito, certo? Mas é muito pouco, não é? Só por isso é uma experiência quase igual a de ver tudo aquilo por fotografia, não é? E enquanto que conhecer as coisas com a profundidade que elas merecem, sempre é uma atividade espiritual das mais elevadas. A verdadeira Florença, dentro da qual Maquiavel... Desculpe.
A verdadeira Florença, dentro da qual Maquiavel se torna verossímil, vale 10 vezes mais do que todas as fórmulas metafísicas. A educação, nos dias que correm, deve procurar descobrir nos alunos todas as coisas dignas de aperfeiçoamento, de remate, reestruturando o ensino para capacitá-los a procurar de maneira autônoma esse acabamento. Para usar tom menos grandioso, os estudantes de hoje não têm nada em comum com Dickens, por exemplo, que deu a tantos de nós os inesquecíveis Pecksniff, Micawber, Pip, que ajudaram a ampliar nossa visão e nos emprestaram certa sutileza na distinção de tipos humanos. É uma série complexa de experiências que nos permitem dizer, com toda simplicidade, ele é um Scrooge, o avarento de O Natal de Dickens. Aqui ele usa um exemplo que em língua inglesa, a partir desse personagem, do Scrooge, do conto do Dickens, todo mundo, eu acho que a palavra Scrooge é mais usada do que qualquer outra para dizer um avarento, né? Virou uma coisa que se escreve hoje em dia com letra minúscula, nem é mais o nome do personagem, certo? Assim como nós, quando dizemos que algo é homérico, certo? Ou nós, eu digo todos no Ocidente, né? Dizemos que, ou quando nós dizemos que uma doença é venérea, mesmo sem pensar que aquilo vem de Vênus, e que dizemos que algo é afrodisíaco também, sendo que vem de Afrodite, certo? E nós não ligamos uma coisa com a outra muitas vezes, mas é a mesma deusa, sendo que uma nós dizemos em latim, quando é para ser venéreo, e outra dizemos em grego, quando é para ser afrodisíaco. Mas isso, estamos falando da mesma coisa, e essas coisas só são possíveis através da literatura, como mais adiante também nas nossas lições ali é explicado, não é? E aqui ele mesmo ele diz, não é? Sem literatura, nenhuma observação do gênio é possível, e lá se perde a bela arte da comparação, não é? Comparação, dizer que é como, certo? Isso aqui, não é? Distinção de tipos humanos e não sei o que, isso aí tudo é feito através da literatura. E prossegue ele, a obtusidade psicológica de nossos estudantes é de estarrecer, já que só contam com a psicologia pop para lhes dizer como são as pessoas e qual a gama dos interesses que as movem. Como lhes falta a consciência que devemos, quase de forma exclusiva, ao gênio literário, as pessoas ficam mais parecidas pelo fato de não saberem que podem ser diferentes. Que pobreza de substitutos para a autêntica diversidade são os enormes arco-íris de cabelos tingidos e as outras diferenças externas que nada dizem ao observador do que lhes vai por dentro, né? Então, é justamente isso. Nós vemos, quanto mais se afasta a literatura da vida das pessoas e do cotidiano mesmo e da formação, as pessoas continuam querendo ser diferentes e desenvolverem a sua própria personalidade, certo? De serem elas mesmas. E isto é extremamente legítimo, para não dizer necessário e, inclusive, ideal. Mas o que é feito, muitas vezes, é simplesmente não trabalhar a personalidade, mas simplesmente o nosso exterior, não é? Então, quanto mais pobre se é culturalmente, mais o exterior se torna necessário para uma questão de afirmação da personalidade. Então, o sujeito, eu tenho que fazer um cabelo de outra cor, eu tenho que usar roupa de não sei o que, tem que isso, tem que aquilo e tal, e vai trabalhando e focando muito no exterior, não é? E isso faz com que todos sejamos iguais, porque isso é totalmente limitado às possibilidades da matéria, certo? A possibilidade de nós diferenciarmos os nossos corpos uns dos outros, mais do que aquilo que a natureza já nos deu, que fez a todos nós diferentes, são possibilidades limitadas, enquanto que a personalidade não,
não é? A personalidade bem desenvolvida faz com que realmente nós nos diferenciemos uns dos outros e isso se dá pelo próprio conhecimento das possibilidades que nós temos, não é? De quem nós queremos ser e quem nós vamos ser, não é? Mais ou menos dentro daquela ideia do paradoxal que o Chesterton fala na Ortodoxia, de que os santos, eles todos buscam imitar um único homem, que é Jesus Cristo, e isto faz com que eles sejam todos muito diferentes uns dos outros, certo? O que é paradoxal, porque se todos nós tivéssemos o mesmo modelo, a tendência é que fôssemos todos nós parecidos enquanto quiséssemos imitar este modelo. Mas com Cristo isso é diferente, não é? Essa despersonalização ela não acontece. A falta de cultura leva simplesmente os estudantes a procurar informações onde elas estejam disponíveis, sem capacidade para distinguir entre o sublime e o reles, o conhecimento profundo e a propaganda. Na sua maioria, os estudantes vão ao cinema, presas fáceis de moralismos interesseiros tais como os retratos de Gandhi e Thomas More, destinados, em larga medida, à promoção de movimentos políticos e à difusão de necessidades simplistas de grandeza, ou à bajulação insinuada das secretas aspirações e vícios deles, dando-lhes uma impressão de significado. O filme Kramer vs. Kramer talvez esteja atualizado a respeito de divórcios e da atuação dos sexos, mas quem não tiver incluído no seu acervo de leituras Ana Karenina e O Vermelho e o Negro, não sabe fazer ideia do que estava faltando ao filme, ou a diferença entre uma honesta apresentação e um exercício de exaltação da consciência, entre sentimentalismo vulgar e um sentimento elevado. Desculpem os anglicismos todos da sintaxe aqui do nosso tradutor, né? Como o cinema se emancipou da tirania literária, sob a qual sofreu e que lhe emprestou má consciência, os filmes com pretensões sérias se tornaram intoleráveis, de tão ignorantes e demagógicos. O distanciamento em relação ao contemporâneo e ao que ele tem de sério e grave, de que os estudantes mais precisam para que não se entreguem aos desejos menores e descubram o que há de mais sério neles próprios, não se pode encontrar no cinema, que por ora apenas conhece o presente. Por consequência, a falta de leitura de bons livros enfraquece a visão e, ao mesmo tempo, reforma a mais fatal tendência humana, a de crer que tudo o que existe é o aqui e o agora. Bem, eu não conheço esse filme Kramer vs. Kramer aqui, mas, né, na verdade é só uma ampliação do que ele já havia dito antes, né, e acrescenta essa crença no aqui e no agora, certo? E, bem, né, ser tendencioso, não é que a literatura não possa ser tendenciosa e querer expor e convencer-nos de certos pontos políticos ou ideológicos, ou seja lá o que for, certo? Mas é muito diferente. O cinema tudo acontece de forma muito, muito rápida e nós não temos a velocidade igual para todos, né? Enquanto a leitura ela acontece para cada um de uma forma diferente, nós podemos parar a leitura na hora que nós quisermos, continuar depois e tal, refletirmos, crescermos em tudo aquilo, mas no cinema normalmente não, nós temos que simplesmente tocar ficha, assistir o filme todo e, se tivermos muita sorte, depois ainda pensarmos um pouco naquilo que vimos. Mas normalmente a impressão que nós temos ao terminarmos um filme é aquele sentimento que nos veio por todas aquelas imagens e aqueles sons ali naquele momento. Terminado o filme, a gente diz gostei ou não gostei, certo? Mas fora isso, não tem muito mais atividade espiritual ali no cinema, certo? Quando os filmes eram longos, que ninguém mais aguenta, não é? Assim, mais ou menos até o vento levou. E antes disso, o sujeito vai ver ali o Ben-Hur, vai ver esses filmes antigos, o Manto Sagrado e tal, né? Eram histórias
que na verdade ainda estavam totalmente ligadas com a literatura, era só o sujeito simplesmente queria filmar o próprio livro, não é? Ainda nós tínhamos um pouco mais de tempo para reflexão. A única forma de combater essa tendência consiste em intervir com maior vigor na educação daqueles poucos que vão para a universidade com forte asseio por um je ne sais quoi, não sei que, né? Com o temor de não conseguir descobri-lo e crentes de que a cultura intelectual é indispensável para o bom êxito de tal anseio. Então, existe, não é, a tendência nos alunos, e ele diz agora o que é necessário, e quando ele fala aqui para os professores, eu acho que ele tem que falar para nós mesmos, não é? Pegar esse não sei que os alunos chegam na universidade ou diante dos estudos e agarrar com isso, né? Olha, eu não sei porquê, mas eu quero estudar e eu quero conhecer as coisas, eu quero ler e tudo isso, né? Pegar esse não sei que e agarrarmos nisso e descobrir o que é, né? Já que eu não sei que, eu quero descobrir exatamente o que eu quero com toda essa história de estudo e leitura e não sei o que. Já vai longe o tempo em que era possível incutir toda uma tradição no conjunto do corpo discente para ser usada de modo fecundo mais tarde por alguns poucos. Atualmente, só quem está disposto a assumir riscos e pronto a acreditar no implausível é que se acha apto para uma aventura no terreno dos livros. A vontade tem de vir do íntimo. As pessoas fazem o que querem e, além disso, as coisas mais indispensáveis se afiguram tão implausíveis a elas que é irrealizável tentar uma reforma universal. Professores de técnica de redação de universidades estaduais, dos mais nobres e menosprezados trabalhadores da academia, têm-me dito que é impossível ensinar redação a alunos que não leem e que também é praticamente impossível convencê-los a ler, quanto mais a gostar de leitura. Reside aí o maior fracasso das escolas secundárias, repletas de professores que são produtos da década de 60 e que refletem a esqualidez das humanidades ao nível universitário. Os professores da velha guarda, que apreciavam Shakespeare, Austen e John Donne, e cuja única recompensa pelo magistério era a perpetuação de suas predileções, desapareceram quase por completo. Os últimos inimigos da vitalidade dos textos clássicos é o feminismo, né? O último inimigo da vitalidade dos textos clássicos é o feminismo. Então agora ele vai tratar de outras coisas aqui, certo? E vai entrar aqui em questões que são as causas desse desinteresse total pela leitura e pela alta cultura, né? As lutas contra o elitismo e o racismo nas décadas de 60 e de 70 tiveram reduzido efeito direto sobre a relação dos estudantes com os livros, né? A democratização da universidade desmantelou-lhe a estrutura e levou-o a perder o foco. No entanto, os ativistas não guardavam nenhuma hostilidade especial aos textos clássicos e até estavam algo contagiados pelo hábito que seus mestres da escola de Frankfurt tinham de ostentar intimidade com a alta cultura, né? Então, assim, o pessoal que lutava contra o racismo e contra a desigualdade social, certo? Que realmente nos Estados Unidos tinham algo contra o que lutar, porque realmente existia segregação em universidade e era praticamente impossível um sujeito pobre ir estudar numa universidade. Isso aí acabou de certo modo, mas não era uma luta contra os textos, certo? Ou contra o currículo e nem nada disso. Era uma questão ali de acesso e não sei o que e tal. E o pessoal que promovia muito essa luta, né? Essa luta, ela é embasada intelectualmente nos pensadores da escola de Frankfurt, né? Até tinha que eram gente muito culta, né? Se a gente pegar qualquer um deles ali, era gente culta mesmo, era gente que conhecia línguas antigas e tal, que falava vários idiomas e que tinha lido tudo, né? Esse pessoal da Alemanha ali.
E então não é, né, não foi esse o problema. No estágio anterior de igualitarismo, os radicais já haviam tomado contato com o caráter monárquico, aristocrático e antidemocrático da maioria dos clássicos literários e já não prestavam atenção ao manifesto conteúdo político deles. A crítica literária concentrava-se no privado, no íntimo, nos sentimentos, pensamentos e relações de indivíduos, enquanto reduzia ao nível de uma convenção literária do passado o fato de os heróis de muitas obras clássicas serem soldados e estadistas empenhados em governar e resolver problemas políticos. Então, isso aí é um tipo de nível de leitura, não é? Que hoje em dia é muito feito. Mas se a gente pega um grande crítico literário, como é, por exemplo, Georg Lukács, certo? Ele não tem nenhum problema assim, ele não fica tentando encontrar na literatura, como hoje em dia, agora no século XXI, mais do que nunca parece, só se faz isso, né? Crítica social ali, olha, vejam só a opressão de Agamenon sobre os pobres soldados e não sei o que e tal, essas coisas, certo? Não. Olha aqui, né, os soldados e os generais e isso, e o povo pobre e não sei o que e tal, ficar focando só nisso, né? Não, realmente isso aí não era feito nos inícios aí da escola de Frankfurt e de todo esse pessoal, né? Conforme rezam os textos da maior parte deste século, Shakespeare não constitui uma ameaça ao pensamento igualitário correto. Quanto ao racismo, simplesmente não interferiu na literatura clássica, pelo menos sob as formas que atualmente nos preocupam. De resto, nenhuma das grandes obras da literatura se considera normalmente racista. Então, hoje em dia sim, não é? Hoje em dia nós vemos isso. Na época, o Alan Bloom não chegou a ver isso aqui, né? Pelo menos até escreveu o texto, né? Não, nós temos que tirar todos os autores brancos ou todos os autores não sei o quê. Tem que ter a mesma quantidade de horas para autores da África e da Ásia que temos para autores da Europa. E esse tipo de discussão ainda aqui não existia, mas tem uma discussão que já existia. Contudo, toda a literatura produzida até agora é sexista. As musas jamais inspiraram poesia sobre mulheres liberadas. A velha chanson é sempre a mesma, desde a Bíblia até Homero, Joyce e Proust. E isso é particularmente grave para a literatura, uma vez que o interesse amoroso se tornou o principal tema a permanecer nos clássicos depois que a política foi expurgada da academia, sendo também aquilo que arrastava os estudantes a lê-los. Eram livros que apelavam a Eros enquanto o disciplinavam. O ativismo voltou-se, portanto, contra o conteúdo dos livros. A última tradução do texto bíblico, patrocinada pelo Conselho Nacional das Igrejas, suprime as referências de gênero masculino a Deus, de forma que as gerações futuras já não terão de enfrentar o fato de que Deus já foi sexista. Está sendo irônico aqui, né? Esta técnica, porém, tem aplicação limitada. Outra tática é eliminar os autores mais agressivos, Rousseau, por exemplo, da educação da juventude, ou incluir réplicas feministas nos cursos universitários, destacando os preconceitos deformantes e utilizando os livros como prova somente da incompreensão da natureza da mulher e como história da injustiça contra ela cometida. Além disso, é costume aproveitar as grandes personalidades femininas como exemplos de vários recursos que as mulheres empregaram para fazer frente à sua escravização ao papel sexual. Mas um estudante jamais deve se deixar atrair por esses costumes antigos, tomando-os por modelo. Todo esse esforço é, aliás, frustrado. Os estudantes não imaginam que a literatura antiga poderia ensinar-lhes tudo acerca das relações que desejam ou conseguirão ter, por isso são indiferentes. Depois de ouvir por anos a fio o mesmo gênero de resposta à minha pergunta sobre livros favoritos, eu quis saber quem era o herói para eles. Normalmente, também não abriam a boca e assim ficavam. Por que há de a gente ter heróis? Temos de ser como somos, não ganhando a forma de modelos estranhos. Neste caso, eles têm o apoio da ideologia positiva, pois a inexistência de culto a heróis é um sinal de maturidade. Postulam seus próprios valores,
seguindo um rumo estabelecido pela primeira vez na República por Sócrates, que se libertou de Aquiles, o qual foi repetido convictamente por Rousseau em Emílio. Acompanhando os passos de Rousseau, Tolstói representa o príncipe Andrei em Guerra e Paz, figura educada à luz de Plutarco e que se aliena de si mesmo devido à admiração que sente por Napoleão. Mas nós tendemos a esquecer que Andrei é de fato um homem de grande nobreza e que suas aspirações de heroísmo lhe dão esplendor espiritual que eclipsa as pífias, vãs e egoístas preocupações da burguesia que o cerca. Somente uma combinação de sentimentos naturais e de unidade, como o espírito da Rússia e sua história, pode, na opinião de Tolstói, produzir seres humanos superiores a Andrei, e mesmo assim a superioridade deles é ambígua. Bem, então aqui essas duas coisas, não é? Primeiro, essa que é um problema simplesmente de leitura, certo? É sempre essa leitura rasa e tendenciosa, querendo encontrar pelo em ovo, é o que faz com que a literatura seja ou mal utilizada, não é? Como nós dizíamos, eu posso achar ali luta de classes em qualquer livro que eu pegue, certo? E ler tudo sobre este viés. É uma leitura possível? Sim, é possível fazer. É possível fazer uma leitura feminista? Sim, é um parágrafo ali da nossa interpretação que pode ser feito assim. Mas nós nunca podemos encarar nenhum livro sob um único aspecto. Veja que até mesmo a própria Sagrada Escritura, dentro da tradição da Igreja, nós temos diversas escolas interpretativas e todas elas são ortodoxas, foram com o tempo aprovadas pelos concílios e tudo isso, outras não, aí são as heréticas, certo? Mas se nós pegarmos a forma como um São João Crisóstomo entende as Sagradas Escrituras e como Santo Agostinho as entende, são bastante diferentes, certo? Porque sempre há diversos níveis de interpretação e diversos pontos a serem observados. Agora, o que não se pode fazer é querer achar pelo em ovo em todos os livros, como se faz quando acontecem essas literaturas aí, se é marxista, olha, é isso aqui, luta de classes, não sei o que, qualquer coisa, o sujeito está encontrando luta de classes em qualquer coisa e não vê mais nada no livro, ou feminista, veja só, a opressão sobre a mulher, não sei o que, assim, pode-se encontrar opressão por cima da mulher? Sim, certo? Agora, essa é a finalidade de uma leitura, eu vou ler agora para encontrar essas coisas, certo? Luta de classe, opressão da mulher, não sei o que, não. A leitura é muito mais do que isso, senão ela não vale a pena de jeito nenhum. E os estudantes aqui, como nos diz o Bloom, eles não têm mais heróis, certo? Não se idealiza mais nada, porque não existe mais literatura, não existe mais leitura, certo? E enquanto Sócrates faz isso com Homero, certo? Como uma atividade espiritual, uma atividade intelectual, não é o que deve ser feito a partir de então. Com certeza Platão não acreditava nisso, até porque ele idealiza ali um Sócrates, ao mesmo tempo que ele diz que não é para idealizar Aquiles, ele diz, mas aqui nós temos Sócrates, que deve ser sim idealizado e imitado à exaustão, ele é o nosso herói. Porque, sim, nós precisamos de heróis, não é? Nos Estados Unidos, porém, só temos a burguesia, o que nos deixa como um dos poucos contrapesos à nossa disposição, o culto do heróico. Nos americanos, o menosprezo pelo heróico não passa de uma extensão da perversão do princípio democrático, que nega a grandeza e espera que todos se sintam à vontade dentro de sua carcaça, sem estarem sujeitos a comparações desagradáveis. Os estudantes não têm a mais leve noção do quanto significa libertarmos-nos da orientação pública e encontrar recursos para agir por nossa própria vontade. Ora, de que fontes interiores eles extrairiam os objetivos que pensam ter estabelecido para si? A libertação do heróico quer apenas dizer que eles não dispõem de nenhum recurso contra o conformismo dos atuais modelos de comportamento. Estão sempre pensando em si mesmos, em termos de normas fixas que não instituíram.
Em vez de se sentirem extasiados com Ciro, Teseu, Moisés ou Rômulo, desempenham inconscientemente os papéis dos médicos, advogados, empresários ou figuras da televisão que os circundam. Só cabe ter pena de jovens que não têm a quem admirar, respeitar e reconhecer, artificialmente impedidos de se entusiasmar com as qualidades superiores, né? Então, é claro, né? Não há como, sem um modelo, sem um exemplo, eu não consigo fazer nada, certo? É impossível eu tomar qualquer decisão. Não, eu não vou aqui. O que me interessa? Ciro, Teseu, Rômulo, Moisés, ou seja, Napoleão Bonaparte, Madre Teresa de Calcutá, ou seja lá quem for, certo? Não interessa nada disso, eu vou ser eu mesmo, certo? Aí o que tu vais fazer? Eu vou ter a minha profissão, qual? Vou ser advogado. Ah, muito bem. E aí tu tens idealizado o que é ser um advogado, certo? Mais ou menos ali, talvez com o código de conduta que a OAB te passa, não é? E alguma coisa assim. Mas isso é muito pouco, é muito difícil de ser imaginado, muito difícil de ser concebido um sujeito com todas aquelas qualidades. Se ele for muito inteligente, ele acaba por pegar aquele código de conduta de ética ali da OAB, formar na sua mente um personagem que segue todas aquela conduta, certo? E nada mais ele estará fazendo do que literatura, e aí sim ele pode, a partir de então, ter um modelo, mesmo sem dizer que tem, mas se ele for inteligente ele conseguirá fazer isso, se ele tiver engenho e arte. Mas se ele não tiver, ele não vai conseguir fazer nada, certo? E vai ser, na verdade, um advogado frustrado, por ser uma pessoa, na verdade, frustrada por não ter heróis, né? Sendo que os heróis são de importância vital para qualquer pessoa, certo? Que seja o pai, que seja a mãe. Mas como o pessoal hoje em dia, né, despreza as pessoas dos seus pais e tudo isso, então, e não querem seguir lá Ciro, Teseu, Moisés, Rômulo, Aquiles ou qualquer coisa assim, a pessoa fica aí boiando. Ao estimular tal deformidade, o relativismo democrático alia-se a uma área conservadora que está impressionada com as perigosas consequências do idealismo. Os conservadores querem que os jovens saibam que este velho e espalhafatoso mundo não tem condições de responder às suas aspirações à perfeição, a ter de optar entre o realismo e o idealismo, cuja distinção é antes arbitrária. A pessoa sensível gostaria de ser as duas coisas ou nenhuma delas, mas para aceitar de momento uma distinção que rejeito, o idealismo, tal como é normalmente concebido, deveria ter prioridade na educação, pois o homem é um ser que se deve orientar com vistas à perfeição possível. Tentar suprimir esta, que é a mais natural das inclinações, em função da possibilidade de abusos, equivale quase literalmente a jogar pela janela o bebê junto com a água do banho. Todo americano tem que escrever isso aqui sempre, né? Essa expressão aqui aparece em qualquer lugar. Conforme Platão nos ensinava desde os primórdios, o utopismo é o fogo com que temos que brincar, pois é o único meio de descobrir o que somos. Não tem outro jeito, né? Sem utopia, sem essa idealização do possível, daquilo que a gente quer ser, não tem como nós fazermos nada. É obrigatório criticar as falsas noções de utopia, mas o meio demasiado fácil de escapar dela que o realismo nos proporciona é fatal. No entanto, no estado atual da questão, os estudantes têm ideias geniais do que é um corpo perfeito, e é isso que procuram incessantemente. Mas, desprovidos de orientação literária, perderam a imagem de uma alma perfeita, motivo por que não ambicionam tê-la, nem imaginam sequer que exista. É aquela coisa do exterior, não é? Então, e sem a arte da comparação, que é a literatura que nos ensina, não há outra forma de aprender a comparar uma coisa com a outra, a não ser pela literatura, nós não conseguimos ver que a educação da alma, e para nós mantermos a nossa alma fit, certo? Nós precisamos também de exercício e de modelos, sendo que para fazer exercícios nós temos modelos, certo? Nós pensamos assim,
nós vemos uma pessoa que tem um corpo melhor que o nosso e nós dizemos, bom, aqui tem que fazer exercício na perna, nos braços, assim, assado, costas, isso e aquilo, e aí nós vamos buscar aquele modelo, certo? Que é visível. Porém, a alma a gente não enxerga, ou melhor, enxerga quando a história das próprias vidas são narradas através da literatura. Depois do que aprendi com a segunda pergunta, essas dos heróis, né, fiz uma terceira. Quem você pensa que seja o mal? A esta a resposta é imediata, Hitler. Stalin dificilmente é mencionado. Além de Hitler, quem mais? Anos atrás, alguns estudantes citavam Nixon, mas ele foi esquecido e ao mesmo tempo está sendo reabilitado. E a coisa para por aqui. Não fazem a mínima ideia do que seja o mal e duvidam de sua existência. Hitler não passa de outra abstração, mero item para preencher uma categoria vazia. Embora os estudantes vivam no mundo em que se perpetram os atos mais terríveis e vejam crimes brutais nas ruas, não reparam. Talvez pensem que os atos de maldade sejam praticados por pessoas que, se recebessem tratamento adequado, não reincidiriam, quer dizer, existem os atos maus, mas não gente má. Ou seja, não há inferno nessa comédia. Falta, portanto, a opinião comum do estudante, a noção das profundidades e das altitudes e, por consequência, falta-lhe gravidade. Gravidade aqui com um sinônimo de seriedade, porque quem não sabe o que é alto nem o que é baixo, certo? Quem não tem uma ideia de hierarquia das coisas, senso das proporções e tudo isso com questões interiores, de vida interior, não tem seriedade nenhuma na vida, não consegue, na verdade, levar nada a sério. Bem, isso eu acho que um texto como esse, né, eu quis trazer um texto como esse justamente para que ele fale a nós mesmos, né, e não vendo e nunca ficarmos olhando para, olha só, vejam só o que fizeram com a educação, veja só olha aqui, escola de Frankfurt, né? Isso tudo é marxismo cultural, olha só o cinema, isso, tal. Não, nós temos que olhar justamente para nós mesmos e vamos ver quais são as causas dos nossos próprios problemas, das nossas próprias faltas, e nós veremos que a maioria delas, para não dizer aí quase a totalidade, os culpados somos nós mesmos, não é? E o culpado não é o Herbert Marcuse ou o Theodor Adorno e nem nada disso, né? Quem tem preguiça de pegar um livro e lê-lo, certo? Quem tem preguiça de ir cantar num coral, de estudar latim e tudo isso, somos nós mesmos, não é o Theodor Adorno, não é o ministro da Educação, não sei do que lá, não é o Anísio Teixeira, não é a Escola Nova, nem nada disso. Quem, certo, tem preguiça, a quem falta a fortaleza e as demais virtudes para os estudos e para buscar uma vida e cumprir a sua vocação, para os estudos, somos nós mesmos. Nós somos realmente os culpados disso. Quem não tem heróis, somos nós mesmos. Quem não sabe citar o livro que lhe é mais importante, somos nós mesmos. E quem não sabe o que é o bem e o mal, também somos nós mesmos. Muito obrigado a todos. Na próxima segunda-feira teremos mais uma aula. Tem alguma pergunta aí, algum comentário, qualquer coisa? Pergunta aqui do Luiz Henrique. Essa eliminação dos autores clássicos também aconteceu e acontece aqui no Brasil? Pouco anos atrás, lembro de ouvir que iriam tirar os autores portugueses de nosso currículo. Isso de fato aconteceu? Eu não tive literatura portuguesa na escola, por exemplo, né? Eu terminei o ensino médio em 2003 e eu não tive nenhum autor português assim indicado para ser lido, certo? E nem muito menos algum autor que não fosse... Bom, se não tive português, quem dirá ler Shakespeare ou qualquer outra coisa assim, não é? Que não fosse de língua portuguesa. Até ouvia se falar, né? Mas se tratava sempre de literatura brasileira e tudo isso, né? O que, né, digamos assim, né? Se nós desde pequenos tivéssemos contato ali com Monteiro Lobato, por exemplo, certo? Com Orígenes Lessa, com autores que
trazem para a nossa língua certos mitos e certos arquétipos aí, conhecimento, né, uma cultura geral literária e tal. Não seria de todo mal, mas a questão é que nós acabamos nos fechando aí, e eu sei que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal tem que ler na escola literatura gaúcha antes de qualquer outra coisa, certo? A gente tem que ler Simões Lopes Neto e Érico Veríssimo, que é excelente, certo? Agora, que sirva como um degrau para que eu possa acessar coisas mais universais, não é? E não estou dizendo que essa literatura do Érico Veríssimo e do Simões Lopes Neto não seja universal. Sim, é universal, sim, não é? Porque, como diz o Jaime Caetano Brown, não tem nada mais universal do que o berro de um terneiro. Mas se aqui no Brasil se tirou os clássicos, olha, eu não sei se eles chegaram até aqui, não é? A questão é, e hoje nós falávamos aqui, não é? Olha, quem tem o Padre Antônio Vieira, por exemplo, não precisa de Edmund Burke, não precisa de Roger Scruton e nem nada disso, certo? Pode ler, legal e tal, vamos enriquecer aqui a nossa lista de autores, não é? Mas nós não lemos nem o que temos, nós não lemos Camões, não lemos o Padre Antônio Vieira, certo? Se nós não fazemos isso, pronto. Aí o que mais esperar de nós, não é? Quem irá nos defender de nós mesmos? Essa que é a questão.